O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. Deus cria esta terra e seu céu e todas as formas de vida em 6 dias. Descrevem-se os atos de criação de cada dia. Deus cria o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem. Ao homem é dado o domínio sobre todas as coisas e ele recebe o mandamento de se multiplicar e de encher a terra. 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E na terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra relva, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o quarto dia. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criatura vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem,
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore, que há semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil sobre a terra, em que há uma vivente, eu dei toda a erva verde para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia.